Olá! Há vozes que são dominantes na nossa cultura. Estão por toda parte. Escolas, igrejas, mídia. E há aquelas que existem na nossa cultura, mas estão recolhidas, silenciosas. São essas vozes silenciadas que o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, o FLI, vai trazer à tona, para além dos rótulos, dos grupos, dos guetos, das classes sociais. Entre essas vozes, quase escondidas, quase secretas, está a de Laís Corrêa de Araújo, poeta mineira que ganha a cada dia maior e justa visibilidade. E quem vai conversar conosco sobre o festival e a escritora homenageada é o jornalista e escritor Francisco de Moraes Mendes. Bom, Chico, quanto tempo, né? A gente, assim, se encontra por aí em Belo Horizonte muito raramente, mas, assim, estou gostando muito desse nosso encontro nesse tipo de situação. Bom, né? Prazer reencontrá-la aqui nesse espaço. Bom, né? Depois de alguns anos mesmo sem Agora, Chico, me falar. diz, tanto eu quanto você fizemos mestrados não concluídos. Eu me embarafustei lá com a psicanálise, com o Lacan. Na verdade, eu acho que, além de não concluir, eu acho que adquiri um trauma, entendeu? Dessa complexidade, dessa linguagem barroca do Lacan. Fiquei meio traumatizada, não consegui. Mas, de qualquer forma, você também não concluiu o seu, né? Não, eu fiz os créditos, estava preparando uma tese sobre o João Gilberto Noll, sobre o escritor João Gilberto Noll. Mas chegou num momento que eu tive que tomar uma decisão na vida com relação profissional, e aí eu optei por não dar sequência a um projeto que era o de me tornar acadêmico, né, de trocar o trabalho que eu tinha pela universidade. E nesse momento, então, eu deixei de fazer a tese, mas nunca desliguei da universidade afetivamente. Intelectualmente, né? Eu Sim. acho, mesmo sem tese concluída, tanto no meu quanto no seu caso, assim, mas imagino que você mais ainda, por ser escritor, a teoria literária, ela ajudou a criar um texto mais sofisticado, você não acha? Exatamente. Eu acho que tem uma contribuição muito grande, é estimulante, né, aqueles autores que estão falando da literatura, né, eles acabam nos ajudando também a ver melhor esse espaço, esse ambiente, né, e toda essa construção da cultura mesmo, que é o fazer literário, né? Quer dizer, no seu Então, caso, então você acha que houve uma influência, digamos, mais explícita, maior, dos escritores que ao mesmo tempo narram uma história e fazem uma reflexão sobre a literatura na sua escrita, sim, é isso que você está falando? Ela pode até não ser explícita no texto, ela pode até não aparecer. Há autores que jogam um misto de ensaio e texto literário juntos, né? Faz a construção juntas. Outros escondem os andaimes da catedral que constroem, mas aquilo está ali por trás dando suporte, né? Então são atitudes diante do texto, mas eu não tenho dúvida alguma de que a vivência da universidade, a presença da universidade na minha vida é uma coisa, eu considero, é um marco mesmo, assim. Sem ter passado por ali, eu acho que eu teria outro caminho, né? Talvez Eu a acho gente muito fosse mais um leitor mais enriquecedor. ingênuo, talvez, né? Sim, Assim, porque sim. a teoria não entra como uma ferramenta qualquer. Aliás, ela só é interessante se ela renova o nosso olhar, né? Porque eu acho que a literatura, o texto literário, né, o que ele provoca no leitor, a meu ver, são três. A literatura, para mim, tem três funções em relação a quem lê. Uma é desautomatizar o seu olhar. Sabe assim, a gente vai crescendo numa cultura, vai cristalizando comportamentos, e acho que a literatura funciona como uma espécie de alguma coisa que dissolve um pouco isso e te dá uma liberdade, uma percepção diferente da realidade. Você consegue sair dessa cristalização. O seu olhar, eu chamo de desautomatizado nesse sentido. Ele quebra um pouco com aquele treinamento que te é dado socialmente para você enxergar determinadas coisas, você consegue, com isso, ter o segundo ponto, que eu chamo, que é a consciência crítica. A partir desse lugar, você consegue questionar o mundo ao seu redor. E a terceira coisa que a literatura nos dá é esse deslocamento que ela propicia. Ela te leva tanto no espaço, que hoje você pode ler um livro, um romance passado na Inglaterra contemporânea e vivenciar um pouco do que se vive ali, quanto no tempo, que você pode viajar na barca da Ilíada, da Odisseia, né?
a literatura te leva para esses lugares diferentes. E isso, eu acho que retorna também, você torna contemporâneos seus o que viveram outras épocas, o que foi vivido em outras épocas. Acho que essa é a grande riqueza da literatura, sabe? Você é um grande leitor, pelo que eu lembro, e quando a gente pergunta dos seus autores admirados, são muitos, né? Espanha, Itália, Calvino, Tabu, que é muito. Viciado, né? A literatura, aliás, é um vício também, né? Ela nos suspende. Eu digo que eu sou tempo. muito mais leitor que escritor, né? Porque assim, eu tenho o desejo de ler é muito mais forte. Assim, eu leio muito e continuo lendo e adoro ler. Agora, é muito bom. Imagino que um escritor que leia muito, né? Agora, nos autores nacionais, será que eu estou exagerando se eu falasse que o Sérgio Santana pode ser uma boa referência para você? Ele com essa literatura ensaística dele, né? Sim, Porque o Sérgio é um eu me lembro que ele falava assim, não há mais sentido em escrever um livro que comece assim. A Marquesa saiu às 5 horas da tarde. Então, ele queria dizer, né? Esse tipo de história não dá mais, né? Você tem que fazer essa reflexão, É porque isso vai né? modificando também, né? O tempo vai mudando, o modo de narrar. Mas o Sérgio Santana é uma das minhas referências de literatura, assim, desde o meu processo de formação, né? Embora ele não seja muito mais velho que eu, ele começou a escrever bem antes. Eu era adolescente quando o Sérgio já tinha publicado contos no suplemento literário. Ele e outros escritores que foram fundamentais para a minha formação. Jaime Prado Gouveia, Luiz Vilela, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Sérgio Santana, estão todos para mim na mesma, que eu chamava de terreno minado da literatura, porque eu logo percebi que eles tinham uma qualidade, o texto deles tinha uma qualidade muito grande, e que se eu queria ser escritor, eu tinha que saber que eu estava pisando num terreno minado. Então era bom que eu me preparasse muito para sei lá, não sei se na época, na minha cabeça era eu vou competir com eles, mas hoje não é mais isso. Hoje eu acho que não é por aí. Na verdade, você quando é escritor, você começa competindo com a Bíblia, com Shakespeare, quer dizer, você compete com todo o arsenal da literatura que está aí nas bibliotecas e no mundo, então é bobagem ficar com essa Eu também me lembro do Sérgio Santana, também, visão. a época que a gente conviveu um pouquinho. Ele entrava nas livrarias e ele sempre achava um milagre quando alguém comprava um livro dele, que ele falava assim, eu estou competindo com toda a literatura mundial existente. Então, a pessoa que compra um livro meu, eu fico muito feliz. Não é assim? Mas, é um destaque impressionante, né? Pensa bem, né? É quase um milagre, né? Assim, ser escolhido em meio a todo aquele acervo oferta, valiosíssimo que é o estado produção. da arte mundial e atemporal, né? Assim, né? Muito interessante. Mas... Chico, em relação também à sua literatura, você tem 3 livros publicados, né? Sim. Você tem Escreva Querida, que é pela Masa, editora da Masa. Foi o primeiro livro que foi premiado aqui em Belo Horizonte pelo governo e pela prefeitura, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Depois A Razão Selvagem. Depois eu publiquei A Razão Selvagem. E agora o último que eu publico um livro a cada 7 anos. Eu queria mostrar uma curiosidade. esse aqui. Eu queria mostrar esse aqui. Esse foi publicado em 2011, então ano que vem eu devo publicar outro. Para mostrar esse aqui. Onde Terminam os Dias. Esse aqui é o livro de 2011. 2011. Não é? A apresentação é do Fantini. Do Sérgio Fantini. Sérgio Fantini. E ele fala de uma depuração da linguagem, que você busca essa depuração. E eu até brinquei com você que você e Laís Corrêa de Araújo, vocês têm um ponto em comum, que é essa busca por essa depuração da linguagem. Daria para você falar um pouco dessa sua evolução? A gente não pode falar mais. Você sabe que é um termo que a academia não gosta. A gente fala evolução só a escola de samba. Então, a transformação, vamos dizer, da sua escrita, da sua literatura, como que você vê, assim, nesses 3 livros até chegar nesse? Eu acho que vem por um processo de que a cada texto que eu escrevo, né, eu tento prestar conta a todos os outros que eu escrevi, porque eu acho que tem uma coisa de aprendizado que funciona como um certo acúmulo, não há como negar isso. E, ao mesmo tempo, você tem que estar rompendo também com aquilo para você não ficar se repetindo, né? Agora, A temática continua mais ou menos? Eu digo assim, as pessoas ordinárias, vamos dizer, comuns? A minha temática é um pouco assim, a cidade, né? O meu personagem é um personagem que vive intensamente a vida urbana e dessa aparente mesmice da vida urbana, eu estou sempre procurando alguma coisa que me parece absurda. Quando eu encontro isso, eu acho uma história.
sabe assim, qualquer gesto que pareça que numa coisa, sei lá, alguém que resolve dormir numa esquina, por exemplo. Nunca escrevi uma história sobre isso, mas me ocorre agora. Uma pessoa que resolve deitar numa esquina e dormir, ela tá tão entregue à voracidade da cidade, da comunidade, que isso é um gesto absurdo que alguém faça isso. Embora a gente vive numa sociedade que as pessoas moram na rua. É um outro drama, é um outro aspecto. Então, Mas é interessante pensar realmente o absurdo no cotidiano. Você enxerga essas coisas na cidade. Na rotina, quebrar essa rotina, mais uma esse vez é um pouco aquela desnaturalizar desautomatização de olhar que eu falo, sabe? Assim, que a literatura te conduz a isso, ela te ajuda a enxergar isso de uma forma diferente. Aquilo que para nós todo dia passamos diante de uma mesma cena que ocorre na janela do ônibus, em que você anda para lá e para cá. Um dia você vê aquilo de um outro ponto, passa a pé e fala, mas engraçado, isso não era como eu pensava. Esse deslocamento para mim produz literatura. É um atrito com o real, dizia o João Gilberto Noll lá nas escritas dele, um pouco isso, né? Você tem um atrito com o real e uma faísca produz o que a gente chama de literatura. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, Chico, e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. Até daqui a pouco.